Fala, galerinha, beleza? E aí, muito bom dia para todos vocês. Como é que vocês estão? Conversa um pouquinho comigo aí. Samuel já falou aí, bom dia. Bom dia, gente. É isso aí, velho. Tira a remela do olho aí, ó. Agora sim. Agora enxergando bem. Simbora para a gente matar um assunto aqui muito show chamado de amidas, né? Amidas. A gente está encerrando agora esse assunto, que é um assunto muito bom para a gente matar praticamente o nosso ano aí, né? E aí, a partir de agora, a gente vai trabalhar algumas coisinhas simples, algumas coisinhas básicas, algumas coisinhas em que a gente vai falar de uma maneira mais aberta, mais geral, né? Como temas mais leves. Então, eu vou trazer para vocês agora, para a gente encerrar as amidas, e também a gente vai resolver uma lista de exercícios, se a gente terminar as amidas hoje. Se não, a gente vai resolver a lista de exercícios na semana que vem. E depois vai ficar faltando aí 1 a 2 semanas de aula, no máximo. E aí a gente vai abordar alguns temas ambientais, né? Que acho que com a química orgânica agora vocês vão conseguir entender bem esses temas ambientais que eu vou trazer para vocês, tá bom? Gente, então, no mais, muito bom dia, né? A gente já está iniciando aí nosso fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia de maldade, né? Uma maldade leve, suave, né? Não uma maldade muito forte, mas é dia de maldade. Vamos começar, então, a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês as nossas funçõezinhas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer ligar a câmera? Alguém quer trocar uma ideia? Assim, professor, e aí, pá, tundes, as novidades. Vocês ainda estão acordando, né, gente? Simbora. Ó, as funções amidas, a gente estava vendo já na última aula. A gente viu que é quando nós temos nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila, né? Nós chamamos isso de carboxamida. É o nome que se deriva das amidas. Ai, gente, eu tô com muito sono. Eu vou falar para vocês, mas o café que está sustentando a gente, né? Para acontecer uma reação e formar uma amida, eu preciso de um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico, ele vai poder, né? Ele vai poder aqui estar junto com uma amônia, que é o caso do NH3. Então, quando a gente tem aqui a amônia, nós temos aqui a ideia do NH3, e esse NH3, ele é uma substância básica, né? Uma das coisas principais que a gente deve notar é que isso aqui tem uma propriedade básica, isso aqui tem uma propriedade ácida. Então, aqui é uma reação, embora seja uma reação fraca, mas seja também uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, o produto que vai ser formado vai ser um produto um pouquinho mais neutro, tá? Um pouquinho mais neutro, que é essas amidas aqui. As amidas, elas são menos básicas do que as aminas, né? As aminas, elas conseguem ser mais básicas. E aí eu tinha parado nesse slide aqui na semana passada. Se não me engano, foi nesse aqui, na verdade, né? Sobre as reatividades. Quando a gente utiliza uma amina primária, a gente gera uma amida monossubstituída, ou quando eu faço uma ligação da amina secundária, eu tenho uma amida dissubstituída. E a amina terciária, ela não reage aqui, porque ela não tem hidrogênio sobrando, né? Só pode reagir aqui substâncias do nitrogênio que tem hidrogênio sobrando, para que esse hidrogênio possa sair da substância e entrar um carbono no local, né? Na amina terciária, nós já temos ali 3 carbonos. Então, isso aqui é só para relembrar o que foi dito na aula passada. A solubilidade das amidas, elas vão para o seguinte, né? Da amida não substituída, que é essa primeira,
Aqui você pode perceber que tem hidrogênios ligados a nitrogênio. Então, nós temos mais solubilidade por causa das pontes de hidrogênio. Nessa outra amida aqui, nós temos um hidrogêniozinho, então ele consegue fazer pontes de hidrogênio também. E aqui não consegue, porque não tem hidrogênios para fazer pontes de hidrogênio. Então, nós temos um caráter de ordem da solubilidade das amidas. Quais amidas são mais solúveis e quais são menos solúveis. Tá bom? Então, a interação intermolecular é uma coisa muito importante na hora de você compreender a solubilidade de uma substância, né? Porque não é só o número de carbonos que a gente olha, nem só a eletronegatividade, mas também o estilo que cada elemento da tabela periódica tem para poder se ligar. E aí acontece uma diferença de polaridade muito grande nessas substâncias, e elas, por si só, elas são mais solúveis quando fazem pontes de hidrogênio. E de maneira geral, as aminas, elas são mais básicas do que as amidas. Como que eu sei disso? Porque as aminas, você pode perceber que ela deriva diretamente da amônia, apenas da amônia, né? Ela não tem um ácido para derivar do ácido. Enquanto as aminas, elas derivam da amônia, de outras aminas e até de ácidos. Então, as amidas, elas não conseguem ter um poder tão grande, mas tão grande de basicidade, porque elas têm na história delas uma derivação de ácido. E aí, por elas serem derivadas de ácido também, isso reduz um pouco a sua basicidade. Então, as amidas, elas são bem menos básicas do que as aminas. As aminas são extremamente básicas, tá? Muito básicas mesmo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida disso aí? Responde aí para mim no comentário. E aí, gente, vocês estão bem? Responde aí também no comentário. Fala assim, gente, eu estou bem. Mas, professor, estou muito bem, estou tranquilo. Vocês saíram bem na prova? A Cecília, acho que ela falou que não tá bem, né? O Cadu também falou que não tá bem. A Cecília falou assim, não, tô bem sim. Ele falou, ah, não, é pelo outro negócio, né? Gente, então aqui a gente encerra as amidas. E aqui foi um exercício que caiu sobre amidas. A Amanda falou, tô bem não, e você? Véi, eu tô muito bem, tô muito bem. O que foi, Amanda? O que foi, Cadu, que vocês não estão bem? A Jordana falou, tô indo. O que foi, gente? Compartilha aí comigo aí. Desabafa. Amanda é sono. Eu, para falar a verdade, eu estou bem cansado ultimamente. Tô torcendo logo para chegar as férias, para chegar o descanso logo. Mas eu tô bem cansado. O Cadu falou que tá com os probleminhas aí. Ô, Cadu, esse problema aí não é pagar boleto, não, né? São problemas contornáveis, né? Que bom. Olha lá, velho. Deixa eu contar isso aqui para vocês sobre os polímeros, né? Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Isso aí, no ano que vem, a gente vai ver, tá? Sobre as reações de polimerização. Eu vou falar para vocês o que são polímeros. No ano que vem, muitas coisas vão aprofundar para vocês, né? Até porque a gente vai ter 2 aulas e não só uma. Então, a gente vai poder aprofundar bem mais. Essa parte aqui, até amidas, até essas funções orgânicas, a gente vai ver isso tudo, se não me engano, até o meio de junho do ano que vem. Se tudo correr bem, né, do ano que vem, as aulas presenciais. Então, é bem provável que a gente veja isso aqui tudo até junho. E depois a gente vai ver ainda isomeria e reações orgânicas, que é um pouquinho mais aprofundado dentro da química orgânica que vocês não veem no segundo ano, né?
Vamos lá, os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos. Por exemplo, na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. Então tá aqui, né? Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água é... Você olha para essas 5 substâncias que tem aqui, essas cinco, você aponta alguma delas como que tenha solubilidade em água? Deixa eu lembrar para vocês, todos os plásticos são feitos de polímeros, e tem alguns polímeros que não são plásticos, mas são apolares. Tem algum desses aí de baixo que você fala assim, ó, esse aí é o mais solúvel na água? Alguém? Manda ver, Júlia. Se for que tá pensando, então vou deixar você pensar. Yeah. Pensei que eu vou ligar o ventilador aqui. Porque não tem ar-condicionado, né? Não sou burguês. E aí? Alguém conseguiu? Tem mais alguém aí pensando, além da Júlia? Manda ver, Jordana. Ó, deixa eu apontar algumas coisas e eu quero ver se vocês conseguem enxergar isso. Pode ser essa substância aqui da direita, uma substância que é solúvel na água, pode ser essa da direita? A Marjorie está falando não e a Júlia também está falando não. Por quê? Por que que não pode ser? O Cadu falando por causa da ligação dupla. Mas não é por isso. Tem várias substâncias solúveis na água que têm ligação dupla. A Cecília falou porque ela é apolar. Olha que palavra que resume tudo, né, Cecília? Parabéns, tá? Ela é uma substância polar. E aí, por que que ela é apolar? Porque a gente estudou lá no começo do ano, né, uma coisinha chamada de hidrocarbonetos. Isso aqui são hidrocarbonetos, é um exemplo de hidrocarbonetos. Que só tem carbono e hidrogênio. E todos os hidrocarbonetos são apolares, como a Cecília falou aí agora, ó, porque ela é apolar. Consequentemente, Cadu, Júlia, Marjorie, Jordana, Cecília, consequentemente, você pode observar que essa aqui também é apolar, porque é um hidrocarboneto. Não só ela, mas como essa aqui também, ó. Também é um hidrocarboneto. Então, se essas três são hidrocarbonetos, nós não podemos pegar elas como solubilidade em água, porque hidrocarbonetos não são solúveis à água, porque são apolares. E essa aqui, ó, quem tem mais solubilidade na água? Cloreto de vinila
ou acrilamida? A Cecília está falando, se o tamanho da cadeia influencia também. Influencia, Cecília, influencia demais. Por exemplo, a cadeia menos solúvel que tem é essa de azul aqui, que é o estireno, porque é a maior cadeia possível que a gente tem aqui nesses 5 exemplos. Então, ela é a menos solúvel de todas as 5. Né? Se a gente fosse calcular, tipo assim, qual que é a mais apolar, seria essa aí chamada de estireno. E aí, qual que vocês acham? É o cloreto de vinila ou a acrilamida? Qual que é mais solúvel na água? Você pode reparar aqui, ó, que o cloro ele tem uma eletronegatividade muito grande, né? Então ele está transformando essa cadeia aqui em polar. Essa cadeia aqui ela é polar. Polar. Enquanto essa outra cadeia aqui também é polar. Aqui nós temos o oxigênio puxando a eletronegatividade, mas a grande questão é isso aqui, ó. A grande questão é essa região aqui. Porque nessa região aqui, Júlia, vira só. Aqui nós temos hidrogênios ligados a nitrogênio. E se esses hidrogênios estão ligados a nitrogênio, quer dizer que eles podem fazer uma coisinha chamada de pontes de hidrogênio, que nenhuma das outras moléculas conseguem fazer isso, que é chamada as ligações de hidrogênio. E por causa disso, ela tem uma solubilidade muito maior em água, por causa dessas pontes de hidrogênio. Vocês viram que eu falei um negócio agora atrás, e é um negócio que é cobrado no Enem, que caiu no Enem retrasado, né? O Enem de 2017, 2019, 18, 17. Há 3 Enems atrás. E aqui ele mostra exatamente como a gente deve observar essas substâncias. Então, a resposta correta seria a letra D, poliacrilamida, porque ele seria mais solúvel em meio aquoso por causa das suas pontes de hidrogênio. Tudo bem, gente? Conseguiu entender isso aí? Beleza. Diga-se de passagem, tá bom? Eu não sei se a acrilamida é o acrílico como a gente conhece, tá bom? Mas esse cloreto de vinila aqui, ele forma o PVC. PVC é o policloreto de vinila, que é os canos, né, de tubulação tigre e amanco como a gente conhece. Esse estireno aqui, ele forma o poliestireno. O poliestireno é o isopor. Esse etileno aqui forma o polietileno, que a gente conhece como copinhos descartáveis, ou então sacolas plásticas. E o propileno, ele forma o polipropileno, que é aquelas garrafinhas de Tupperware, tá bom? Que é um plástico mais duro, né, mais resistente. Então, ela é feita de polipropileno, que é provindo do propileno, que é do propeno. Beleza? Simbora. Sobre a influência do tamanho da cadeia de novo, por favor? Sim, Júlia, deixa eu te mostrar aqui o seguinte. Lembra quando a gente estudou os tensoativos, Júlia? Você lembra disso? Quando a gente estudou lá os sabões? Que aí a gente tem uma cadeia grande, né? E aí tem uma parte, por exemplo, aqui uma parte polar. Esse aqui é um ácido carboxílico, né? Vamos colocar aqui um tensoativo. E aí, Júlia, vira só. A cadeia ela pode ser extremamente polar numa região, mas quanto maior for a sua cadeia de carbonos e de hidrogênios, ela vai perder essa polaridade. E quando ela perde essa polaridade, ela se torna uma cadeia que a gente conhece como anfifílica. E a tendência é ela não dissolver completamente na água. Agora, aqui, ó, aqui, se eu for comparar essa estrutura com essa estrutura, o estireno
ele é menos solúvel do que o etileno, de qualquer maneira. Os dois não são solúveis na água, mas se eu fosse denominar quem é mais apolar do que o outro, o estireno é mais apolar por causa do tamanho da sua cadeia. Porque quanto mais carbonos e hidrogênios, menos polar eles são. Então, eles vão ganhando cada vez mais um caráter de apolaridade. Entendeu, Júlia? Show. Então é isso aí. Deixa eu pegar aqui minha água. Vamos lá, velho. Então, vamos passar para frente. Isso aqui é a nomenclatura das amidas, tá? As amidas, ela vai ter o final bem parecido com a amina, né? Porque as amidas, elas terminam com o nome amida também. O próprio sufixo do nome da função amida é o próprio nome amida. Então fica mais fácil para vocês, né? Então, por exemplo, ó, aqui como nós temos um carbono apenas, então vai ficar met, porque é um carbono, an, porque é uma ligação simples, e amida é por causa da função, então fica metanamida. Olha só que legal. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, se são 4 carbonos, nós temos but, que nós temos 4 carbonos, but, an, porque a ligação é simples, e amida por causa do sufixo. Então, fica butanamida. Quando nós temos uma amida que a gente conhece como ramificada, olha só, o carbono 1 sempre vai ser o carbono da função, né? Essa função aqui, ó, ela vai fornecer para esse carbono que está dentro da função uma ideia de, vamos dizer assim, uma ideia de importância maior. Então, ele vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3. Aqui vai ser a ramificação metil. Então, vai ficar metil no carbono 2. Então, fica 2-metil prop, porque são 3 carbonos na cadeia principal. An, porque a ligação é simples. E amida, por causa do seu sufixo. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Não é muito difícil, né? As amidas. Essas aqui são algumas funções nitrogenadas que são diferentes de amina e amida, mas que quase não são cobradas em nada, tá? Isso é muito difícil você ver cobrar alguma coisa desse tipo. Normalmente o foco dos vestibulares é amida e amina. Sempre vai ser os focos dos vestibulares, tá? Porque são as funções mais comuns, né? Aparece muito. A Júlia falou assim, você falou que era am por ter só ligação simples, né? Mas tem a ligação dupla. Júlia, tem a ligação dupla do carbono e o oxigênio, tá bom? Quando a ligação dupla é entre carbono e oxigênio, aí a gente considera a função. Para ser uma dupla, que a gente tem que colocar em, ou então tripla, para a gente colocar in, tem que ser uma dupla ou tripla entre carbonos. Lembra disso? Porque quando é dupla com oxigênio ou nitrogênio ou outra substância, a gente chama de função. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que é o nitrogênio que está fazendo uma dupla com o carbono? Essa função aqui, ela é um tipo de amina, mas essa amina é chamada de imina. Essa é uma amina chamada de imina, porque o nitrogênio está fazendo uma ligação dupla com o carbono. E aí a gente chama isso de imina, tá bom? É como se fosse uma coisa específica, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui legal de uma coisa específica.
Por exemplo, eu torço para o futebol, né? Eu gosto de futebol. Então, eu gosto de futebol de maneira geral, ampla. Mas se eu fosse falar um time que eu torço, por exemplo, seria algo mais específico, né? Por exemplo, eu torço para o Vasco, mas é um time mais específico. Então, nesse caso aí, é como se a gente afunilasse. É um tipo de amina, mas é um tipo de amina específica, que tem um nitrogênio fazendo ligação dupla, que a gente chama de imina. Essa outra aqui, ó, você pode perceber que isso aqui também é uma amina, tá? Essa outra aqui também é uma amina. Só que é uma amina quando o carbono está fazendo uma dupla ligação. Um dos carbonos que a amina está ligada está fazendo uma dupla ligação com outro carbono. É por isso que a gente coloca o "en", porque é amina. Só que é em amina, porque nós temos um carbono insaturado. Um carbono insaturado ligado diretamente às aminas. Essa aqui é um tipo de imida, quando nós temos duas carbonilas, e o nitrogênio está ligado às duas. Isso aqui é um tipo de amida, só que é um tipo de amida específica chamada de imida, tá bom? Imida é um tipo de amida. Essa aqui, ó, quando nós temos um carbono ligado à tripla ligação do nitrogênio, nós chamamos isso de nitrila. Apenas isso. Quando esse R aqui é carbono, isso aqui é chamado de nitrila. Quando esse R aqui é hidrogênio, por exemplo, a gente chama isso aqui de grupo ciano. Ou então, quando é um metal, né? Quando ele está fazendo a ligação iônica, esse CN aqui, CN fazendo ligação iônica, a gente chama isso de ciano. Quando ele está fazendo ligação covalente, a gente chama ele de nitrila. E esse aqui, ó, é um dos bem conhecidos, né? Esse aqui é um nitrocomposto. O nitrocomposto, você vê muito o nitrometano, por exemplo, lá no Velozes e Furiosos. CH3NO2. Esse aqui é a substância chamada de nitrometano, que é essa aqui também, né? Acabei desenhando a mesma. Então, gente, nós temos outras funções nitrogenadas, tá? Essas outras funções nitrogenadas, de vez em quando, caem em algumas provas. É bom saber, mas o principal que a gente tem que focar é a amina e a amida dentro dessa matéria. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar? Então, a gente matou os compostos nitrogenados. E agora eu quero ver se a gente consegue fazer um negocinho aqui legal. Quando eu falo legal, né, a gente resolve exercícios, né? A gente resolve exercícios que deixa a matéria mais legal. Essa aqui é uma lista em que engloba todas as funções orgânicas. Como a gente matou as funções orgânicas, eu quero saber se você lembra, né, de todas. Inclusive, as aminas e as amidas vão aparecer aqui. Bom, por exemplo, ó, a baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida a vanilina, conforme a representação química, que dá origem ao aroma de baunilha. Na vanilina estão presentes as funções orgânicas. Gente, está dando pau aqui no meu computador. Aconteceu alguma coisa. Aí, acho que agora deu certo. Beleza. Quais as funções orgânicas que você consegue ver aqui nessa substância? A Júlia falou um fenol. Realmente, tem um fenol bem aqui. O que mais? Isso aqui, ó, gente. Deixa eu desenhar aqui do ladinho, né, para vocês verem.
Essa seria aquela função ali, tá? Que função que é essa? Alguém? Aldeído, isso mesmo. Então, aqui nós temos um aldeído, aqui nós temos um fenol, e aqui, um oxigênio entre carbonos. Além de ser um heteroátomo, que função que isso aí gera? Esse aqui é um éter. Alguém vai fazer o Enem agora em janeiro? Alguém vai fazer o Enem? Jordana, Júlia, Amanda, Cadu, Marjorie, Vivian, Rebeca. Ô, Vivian, chama sua mãe também para fazer o Enem, né? Porque ela já tá podendo já. É tanta aula que ela já assistiu aí, ela tá dando conta já. Rebeca, galera aí, né? Galera, é o seguinte. Olha o tanto de função que a gente aprendeu, tá? A gente aprendeu álcool, enol, fenol. Contei 3 aqui já. Éter, aldeído, cetona. Já foram 6. Ácidos carboxílicos, 7. Sais de ácidos carboxílicos, 8. Éster, 9. Aí a gente veio para funções nitrogenadas, amina e amida, que são 11. Soma 11 só se a gente parar em amida, sem contar aquelas outras funções nitrogenadas que eu passei para vocês. Dessas 11, vocês têm que saber as 11 para a prova do Enem. Como que identifica a função? Então, a função orgânica, ela precisa ser identificada. E nessa identificação, você precisa observar o que tem na sua estrutura. Tá bom? São 11 funções e que você precisa ter elas de cor na sua cabecinha para a prova do Enem. Porque sempre cai uma questãozinha dessa, de você identificar a função. Aí você precisa lembrar. Beleza? Olha só essa aqui, né? O êxtase é uma droga artificial ilegal que tem se popularizado nas casas noturnas em todo o mundo. A ação da droga no cérebro se dá pela supressão do sistema de reabsorção da dopamina e da serotonina. Sobre a estrutura do êxtase, né, foram feitas as seguintes afirmações. Vamos ver aqui essas afirmações. Apresenta fórmula molecular C11H15NO2? Agora vai ter que contar, né? Vamos ver primeiro as outras, né? Depois a gente deixa essa por último, porque essa enrola um pouco mais. Afirmativa 2. Apresenta uma amina secundária? Apresenta uma amina? E essa amina é secundária? O que vocês acham? E aí, gente? Esse nitrogênio aqui é de amina? Isso aqui representa uma amina? Sim ou não? Essa aqui é uma amina. Todo nitrogênio entre carbonos, ou então mesmo que esteja ligado a um carbono, é uma amina. Ou você vai ter uma amina ou você vai ter uma amida, normalmente, quando aparecer o nitrogênio. Só que quando o nitrogênio aparece sozinho, é uma amina. Quando ele aparece ligado no carbono, fazendo dupla ligação, aí seria uma amida. Tá bom, gente? Então, vou
encerrar por aqui e a gente vai matar essa lista na próxima aula, tá bom? Então estejam preparados, dá uma revisadinha antes aí nas coisas. Tem um canal no YouTube que vocês podem ver, né? Vocês podem ver essas funções orgânicas aí, o resumo delas. E aí a gente entrar com tudo na próxima aula para a gente encerrar o conteúdo do nosso ano. Pode ser, gente? Que bom, né, que a gente está encerrando o conteúdo apesar de tudo. Beleza? Fechou então, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Até na semana que vem. E um grande abraço para todo mundo. É nóis. Valeu, gente. Tchau, tchau.